Esse argumento de que... Perdão. Esse argumento que tem de que, o Gabigol é predestinado, ele não tem outras valências. Beleza, vamos comparar aqui, assim, do que a gente já viu até agora. Quem jogou mais pelo Flamengo, tipo, de qualidade mesmo técnica? Quem jogou mais, o Gabigol ou o Obina? O Gabigol ou o Obina? Técnica, Gabigol. O Obina era um Hernani 1.0. Técnica, o Gabigol. Então, o Gabigol jogou mais que o Hernani. É porque eles eram bem ruins, né? Bem perna de pau. Né? Mas assim, qual era a valência do Obina? Finalização, presença de área. Chutava igual um cavalo, forte pra cacete. Vitalidade. Dava bundada nos outros. Também conhecido também por todo mundo, o predestinado. Ele também era o predestinado. Ele era chamado disso. Ele também era chamado de predestinado. Agora, por que o Gabigol, que não tem valência, pelo que você levantou... Ele tem valência. Ele não tem valência de craque. Eu não coloco ele na primeira prateleira de craque. Ele não é. E eu concordo contigo, também não coloco. Ele é um bom jogador predestinado. Ele tem qualidade técnica. Mas quando você olha o momento, quando você olha a história, ele não tá nem perto de estar no Flamengo da história. Quando você olha o momento, que eu acho que é o que o Léo tá querendo dizer, ele tá no topo. Mas a qualidade tá lá embaixo. Ele tá porque o resultado, ele é inegociável. Ele tá lá na história como artilheiro do Flamengo, se eu não me engano, tá entre os 10. Ele tem títulos atacantes que ninguém tem. Eu concordo com isso. Só que, filhão, se botasse o Hulk no lugar do Gabigol em 2019... ele tá na história do Flamengo. Será que o Obina estaria na história do Flamengo? Negativo. O Obina tá baixo. Não, eu acho que talvez estaria o Hernani naquela fase. Negativo. O gol, e o primeiro gol do Flamengo em Lima, o Gabigol chuta totalmente sem goleiro. Não tem nada na frente dele. Torto, desesperado. Ele chuta assim de direita, de esquerda assim. Eu vi no Maracanã o Souza perder gol assim. Então tanto faz. Foi gol. O que não importa nesse caso, não era nem a finalização. Mas quantos gols a gente já não viu o Gabigol fazer numa condição muito semelhante a essa? Sim. Inclusive o gol contra o Atlético Paranaense na final, ele pega também um outro a noção de posicionamento do Gabigol em forma é sensacional. Inteligente. Ele tem uma capacidade de posicionamento que é raríssimo. O Léo Moura deu entrevista esses dias, inclusive falando, cara, se eu jogasse com o Bruno Henrique e Gabigol, os caras teriam o triplo de gol. A valência do Gabigol é o Facão. Se tu me perguntar, o Facão. Então, mas ele perdeu a mobilidade pra isso. Depois que ele saiu da área, o posicionamento dele não conta nesse caso? A noção de posicionamento. Mas o Facão tá atrás do movimento. Ele beleza, corre mas Facão é uma coisa e posicionamento é outra. Mas são coisas que ele não vai conseguir fazer o Facão se ele não estiver corretamente posicionado. Não, mas aí... Então, Facão depende do posicionamento, mas o posicionamento não depende do Facão. O que eu tô falando é na noção de posicionamento dele. E eu não falei aqui que o Gabigol é um cabeção não, tá? Eu acho tecnicamente um bom jogador. Agora, super valorizado. É porque ele ganhou muito. Sim. Só que o André dos Santos ganhou muito. Porra, meu irmão. Era o Neymar dando bola pra ele, o Ganso dando bola pra ele. Qualquer atacante bom, eu não falei que o Gabigol é ruim. Qualquer atacante bom, com a Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rafinha, Felipe Luiz e Bruno Henrique gerando em torno dele, porra, vai fazer uma boa temporada. Aí tu tá voltando que o elenco é estelar. Agora ele voltou a ser estelar. Em 19 era o Flamengo estelar. Faz isso. Em 19 era estelar. Não sei, a gente hoje veio, é muito mais. A gente veio numa queda. Então, em 19 não tinha banco. Eu acho que os jogadores que se mantiveram. A gente é exemplo de nome. Mas os 11 era absurdo. O Arão tinha vaga nesse time hoje? Hoje, qualquer volante marcador tem, não tem volante marcador? O Arão não tem condição de jogar nesse time do Flamengo. Se o Arão tivesse hoje, ele ia ser titular. Se você vê o Pulgar, talvez se o Arão continuasse. Eu concordo. O Arão de 19? Eu concordo com o quarteto. Mas o quarteto é aquilo, vai perder vitalidade, é ser humano, 19. Mas eu comecei em janeiro aqui, a galera me matando de porrada porque a gente foi campeão da Libertadores, falando que o Flamengo não pode jogar com os 4. Porque eles não são os 4 de 19. Eu acho que pode jogar. É o esquema que tá errado. Mas é a questão contextual. A questão contextual vale também muito. Quando a gente fala disso, fala, não, porque, porra, o elenco de 2019 era estelar. Cara, quando o Flamengo contratou o Pablo Mari, alguém achava que ele ia ser? Não, ele foi estrelar depois, ele não foi nada depois daquilo. Assim, ele foi, jogou alguns jogos bons até no Arsenal, mas depois foi jogar para escanteio de novo. E continua sendo um zagueiro medíocre. Se ele volta pro Brasil, volta pro Flamengo, ele não vai jogar provavelmente um terço do que ele jogou. Só é estelar porque conquistou. Exato. Se não tivesse conquistado, não seria. Mas aí a gente fica numa situação. Se é estelar porque conquistou, então você precisa conquistar primeiro para depois valer. Mas tem uma diferença importante. E aí, tipo... Se o Rafinha não tivesse conquistado no Flamengo, ele sabe marcar, ele constrói por dentro e ele dá passe na hora de cruzar. Se o Felipe Luiz não conquistar no Flamengo, ele marcou o Salah, irmão.
contra o Liverpool. Ele marcou, o Salah não andou, ele velho. Que ele já era velho, há muito tempo atrás. Ele constrói por dentro, ele faz gol. O Gerson, naquele momento, ele era o passe antes do meia. Então ele conseguia transicionar o Arão. Os laterais do Flamengo eram os zagueiros. E o Arão construía aqui. Mas por que isso? Empurrando o Gerson. Qual era o esquema? Porque o Rodrigo Caio e o Mari tinham condições de dar passe. O nosso zagueiro hoje erra um passe de meio metro. Mas o que a gente aqui, eu e o Léo, estamos tentando trazer o elenco de hoje é melhor do que o outro, mas que é muito pior treinado. O que o Jesus fazia? Ele tinha o quarteto ali fantástico. Eu preciso desgastar pouco esses atletas. O que eu faço? Eu marco sob pressão, porque eles vão se desgastar menos. Eles vão jogar da intermediária de ataque para frente, pressionando a saída de bola. Eu tenho o Gerson, eu tenho o Mari, que é um zagueiro. O Mari é um zagueiro lento, mas se antecipa muito bem, tem um excelente domínio e passe. Rodrigo Caio, Rafinha e Filipe Luís. A mesma qualidade. A defesa extremamente equilibrada para tomar essa bola e sair jogando rápido. O Gerson numa fase muito boa distribuindo essa bola com o Everton Ribeiro. Tem os três ali mais à frente. Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Filho, vocês aí na frente, a bola vai vir quebrada, a gente vai recuperar e vai estar no pé de vocês o tempo todo. Carregar a bola cansa. Então por que hoje esse quarteto não funciona mais? Por causa da idade só? Não. Porque o sistema de jogo não beneficia que esse... Eu não digo nem o quarteto, que eu acho que o Everton Ribeiro já não tem mais condição. O trio. Por que não joga mais junto e todo mundo acha que não pode jogar junto? Porque o esquema não beneficia. Hoje o Flamengo marca da intermediária de ataque para trás. Ele não pressiona mais adversário. Curioso, do Flamengo 2019 fez qualquer time, inclusive o Maringá, antecipar a sua linha de marcação e marcar a defesa do Flamengo lá na frente. Por que o Flamengo não faz isso hoje? Você vai desgastar menos os jogadores de ataque. Saindo daqui eu vou te bloquear no WhatsApp. Porque comparar a seleção de 19 com esse time de 20, eu não tô falando da vagabundagem desse elenco, não. Não tô falando da falta de vontade, não. É outro time. Pega a linha defensiva composta por Filipe Luís, Rodrigo Caio, Mari e Rafinha. Mas eu não tô falando que eles ganharam, não. Tô falando das valências dele. Capacidade do Filipe Luís, capacidade do Rafinha Gatorade, a Mari no alto, Mari criando, saindo com a bola, e Maria dando bote. E Rodrigo Caio, que pra mim, tirando aquele joelho bichado dele, é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Dúvida. Abaixo das lendas. Mas se não fosse bem treinado e o treinador não tirasse o melhor da característica dos jogadores. Mas se eles estivessem hoje nesse time mal treinado... Esse elenco com o Sampaoli, você garante que conseguiria alguma coisa? Então, mas Você entende? Eu acho que o Sampaoli... Eu não posso dizer que tecnicamente o Flamengo não tem jogadores bons. É o ambiente político. Mas não dá pra comparar. Eu acho que a palavra é desequilíbrio. Aquele elenco era muito equilibrado. Quando você pega Discordo, não. Nunca foi equilibrado. O elenco do Flamengo nunca foi equilibrado. Eu vou tentar provar, na minha opinião, porque eu acho equilibrado. O ano começou em julho. Ele tanto não é equilibrado, e aí quando eu falo equilibrado, eu tô falando do elenco. Tô falando agora Era quase em 2019 ele não era equilibrado. Em 2019 só tinha o time titular, porra. Exatamente por isso. Mas exatamente por isso. O time que tá em campo. O time que tava em campo, você tinha 4 bons defensores. Foi o que eu falei. Com um bom goleiro. E que marcavam muito lá na frente. Mas independente disso, eram 4 bons. O time desgasta mesmo. Tu acha o Rodrigo Caio menos jogador que o Léo Pereira? Claro que não. Tu acha o Mari menos jogador que o Fabrício Bruno? Claro que não. São melhores. Fabrício Bruno... acha o... Não tem como dizer. É impossível dizer o potencial do jogador comparar. Porque quando a gente tá falando de estrelismo... Quando a gente fala, o elenco do Flamengo tá cheio de estrelas. Eu não posso comparar? Mas aí você tá comparando performance de um jogador em um determinado ano com o potencial dele. Tô falando de valência. Mas aí qual é a valência que você tem? Tu quer comparar o Wesley com o Rafinha? Qual é a valência que o Pablo Mari... Não tem lógica. Eu não falei isso. Não tá, eu vou tacar o microfone. Eu não falei isso. Tu quer comparar o Felipe Luís de 19 com o nosso lateral, que eu não quero... Tá virando inominável também. Porra, mal sabe correr agora. Parece, cara... Corre e cai. Pra correr, bota o Bolt, porra. Vamos botar o Bolt na lateral. O cara não consegue construir nada. Não consegue... eu quase pensei assim, caralho, o Felipe Luís tem que continuar jogando, irmão. Não, mas olha só... Os laterais são absolutamente incomparáveis. Isso aí não é uma discussão. Vamos dar porrada no Léo Pereira e no Fabrício Bruno se comparado ao Rodrigo Caio e o Mari? Não tem mas aí você tá comparando performance. Você tá comparando performance. Qualidade técnica. Que valência o Mari tem a mais que o Léo Pereira? Valência. Que ele tem a mais que o Léo Pereira. O Mari jogava pela direita. Ele é Fabrício Bruno. Rodrigo Caio aqui. Beleza. O Rodrigo Caio com o Léo Pereira, a gente não vai nem falar, né? Não, mas eu tô comparando, porque eu tô comparando com o Léo Pereira. Eu tô comparando com o Léo Pereira pelo seguinte... Vamos criar um grupo só eu e tu. Pelo seguinte fator. O principal cabeceador
da defesa de 2019 era o Mari. E o principal cabeceador dessa defesa é o Léo Pereira. O Fabrício Bruno tem perde mais- no alto. Várias bolas que eu olho assim e falei, caralho, Fabrício Mas por isso que eu tô Bruno, comparando com o Léo ajuda. Pereira. Por isso que eu tô mas olha comparando só, com o Léo mas Pereira. Isso eu vou concordar Tomou um gol contigo. do Olímpio, o cara nem pulou. Ó, E ele é alto. mas isso eu vou concordar contigo. Não, defensivamente, Por de que cabeça, que o Fabrício Bruno é se péssimo. destaca nesse time? Corre para um caralho. Mas por que corre? Ele fez... corre? Porque o time é todo bagunçado. E aí ele se destaca pela velocidade dele. Porque quando ele vem uma bola, ele recupera uma bola, ele rifa essa bola. Naquele time 19, ele não teria espaço. Por quê? Porque aquele time precisava de um zagueiro que soubesse antecipar. Ele sabe antecipar? Sabe. Ele sabe dominar e sair jogando com qualidade? Não. Então ele não teria espaço nesse Não, time. ele, não Mas tem, aí- ele tanto não tem Mas que um ele cara tem jovem. mas ele tem a valência dele pro jeito que o Flamengo Um joga cara hoje. jovem. Eu Mas acho o cara que o jovem Maria... com a altura dele. Eu acho que com a velocidade dele. Ele ia estar na Europa se ele fosse bom. O Mari, nesse momento, não Ele seria só não titular tá do porque ele Flamengo. não consegue se antecipar. Tu bota ele. O Fabrício Bruno só ganha no contra um na velocidade. E isso é bom. É Ô, uma qualidade Júnior. que ele tem. Se o cara sambar, ele fica. Se tiver no espaço curto, ele fica. No alto, ele fica. É zagueiro, caralho. Como o cara não consegue marcar no contra um. Júnior, a gente comparou o Fabrício Bruno no time de 2019 no esquema de jogo. Hoje, o Mari seria titular do Flamengo? Com certeza. Nunca seria, porque ele não tem Jamais, velocidade. jamais, O zagueiro jamais. do Flamengo, por estar exposto, precisa de Jamais. muita velocidade. O Léo Pereira Muita não tem essa velocidade. O Mari não tem. O Mari, Quando o Mari ficou se exposto, fosse tomou hoje, 3 do Bahia. Vocês estão esquecendo que a gente foi campeão da Libertadores com o Davi Luiz, irmão. Com o Davi Luiz. Pra você ver o nível O do Davi Mas aí Luiz com outro esquema, 79 outro anos. contexto de É. jogo. Mas era lento, a gente não tava jogando com linha alta. Não, tudo bem, mas o contexto de jogo que eu digo não se refere só a usar a linha alta ou não usar a linha alta. Tem muitos outros fatores que interferem. Sim. Muita coisa vai impactar. Você tinha um João Gomes que fazia uma proteção incrível ali. Porra, corria demais. é uma perda eu vou bloquear gigantesca. você, mas vocês compararam vocês falaram que o Léo Maria ia ser reserva desse time, O mano. Pablo Porque Meire, ele não tem o Pablo velocidade, Mari né, por hoje era técnica. reserva nesse Por time técnica. Se fácil. Deus for Porque ele fica flamenguista, exposto. ele vai bloquear vocês. O Mari, ele precisa Vocês vão jogar numa procurar linha Buda, antecipada. vai procurar outra religião. Você